Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como conseguir o tratamento para baixa estatura com o hormônio do crescimento, o GH, a somatropina, pelo Sistema Único de Saúde? Quais são os exames necessários? Qual a documentação obrigatória para a abertura do processo? É possível conseguir o tratamento mesmo sem ter a deficiência do hormônio do crescimento? Como é feito o diagnóstico? Até qual idade é possível realizar esse tratamento? Se o início da investigação for por um médico particular ou por um médico que atenda por convênio, plano de saúde, mesmo assim é possível solicitar o tratamento gratuito pelo governo? Essas e outras perguntas eu vou responder nesse vídeo que está imperdível. Então, se você é pai, mãe, está preocupado com seu filho que não está crescendo adequadamente, é portador de baixa estatura, fique até o final que esse vídeo vale muito a pena. Vem comigo! Para vocês que estão chegando agora e ainda não me conhecem, eu sou o Dr. Mário Toscano Filho, sou médico do Instituto de Endocrinologia do Centro Integrado de Medicina Avançada do Oeste do Paraná, em Toledo, e criador deste canal que tem como missão promover saúde para todas as idades. Aqui eu abordo temas relacionados ao tratamento do sobrepeso, da obesidade, das doenças da tireoide, diabetes, do colesterol, metabolismo ósseo, da menopausa, andropausa, das deficiências hormonais, dentre elas incluindo a baixa estatura para crianças e adolescentes, e das mais diversas disfunções metabólicas e hormonais, doenças que acometem todas as idades. Então eu lhes peço muito para que se inscrevam no canal, vale muito a pena, para que vocês recebam os vídeos que são publicados aqui semanalmente, conteúdos de muita qualidade, baseado em evidências, com conteúdos sempre muito coerentes e atendendo às demandas cada vez mais crescentes dos pacientes de todo o Brasil e de todo o mundo. Peço muito para que curtam o vídeo também, ajudem a compartilhar esses conteúdos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, seus grupos de família, de amigos, que sempre a informação pode ser importante para alguém que esteja procurando e necessitando dela. E também nas suas diversas outras redes sociais, Instagram, Facebook. Ajuda demais a fortalecer esse projeto e a levar a informação ao maior número de pessoas. Agradeço a todos que já estão inscritos, a todos os meus queridos pacientes que eu tenho atendido de todo o Brasil e diversos outros países que têm procurado para atendimentos, consultas online. Estamos tendo a grata satisfação de poder estar contribuindo para a promoção de saúde de tantas e tantas pessoas. Agradeço muito a confiança e vamos lá então. Esse vídeo, pessoal, é atendendo uma demanda cada vez mais crescente de pais e de próprios adolescentes que estão angustiados, que não estão crescendo adequadamente. A gente sabe que a baixa estatura tem uma prevalência muito grande e 90% dos casos, de fato, não tem a deficiência do hormônio do crescimento. Apenas 10% são de doenças endocrinológicas, deficiências hormonais, doenças hipofisárias, ou seja, são causas mais raras, que são o hipopituitarismo. A maior parte dos casos são de baixa estatura idiopática, ou seja, não há uma causa específica da baixa estatura. Pode ser por questões genéticas, por questões diversas, em que realmente a criança começa a ficar abaixo da média da estatura para a idade, então havendo uma desaceleração da velocidade de crescimento. E isso é perceptível. Um parâmetro importante que eu oriento os pais é observar se o filho é o menor da turma, no comparativo com os amiguinhos da escola, por exemplo, ou da sua turma, né? Então a criança que está abaixo da média para a idade, vocês precisam procurar um atendimento médico especializado para a investigação dessa baixa estatura. Isso é feito com uma série de exames. Primeiramente, claro, é fazer uma boa consulta, colher uma boa história para saber desde o nascimento da criança como que vem sendo o desenvolvimento ao longo da vida. E assim colocar no gráfico de estatura e idade e saber o percentil estatural. Ali a gente já consegue saber se a criança está dentro da média, seu padrão de crescimento, ou se ele está abaixo da média. Quanto antes for feita essa abordagem, pessoal, maiores são as chances de um tratamento surtir o efeito desejado e conseguir colocar a criança no seu alvo genético
adequado, que seria a média da altura dos pais, do pai e da mãe, porém é diferente para meninos e para meninas. Eu tenho recebido muitas e muitas perguntas, tá, por comentários em vídeos anteriores que eu já fiz, que eu tenho uma playlist no canal aqui falando especificamente sobre doenças que acometem crianças e adolescentes, dentre elas a baixa estatura, e é o tema que mais tenho tido demanda e dúvidas nesse sentido, né? Poxa, como é possível conseguir esse tratamento que é tão caro, o hormônio do crescimento, o GH? Realmente, se você for fazer o tratamento com recursos próprios, é um tratamento muito caro e que geralmente é por muitos anos. Então, a gente está falando de um tratamento que pode durar 8 a 10 anos, de aplicações diárias do hormônio de crescimento, que é como se fosse uma insulina, né? Uma aplicação subcutânea que é feita na criança toda a noite, geralmente na barriga, no braço, nas coxas, enfim, exatamente como se fosse uma insulina. E que aí sim o tratamento surte efeito no longo prazo, aproveitando a fase do estirão da criança que antecede a puberdade. Então é muito importante que o início do tratamento ocorra de fato aos primeiros sinais da diminuição da velocidade de crescimento. Uma das grandes dificuldades é encontrar médicos que façam essa abordagem, que de fato consigam ter acesso ao tratamento. Porque o tratamento, pessoal, ele inclui a investigação inicial, então a gente precisa conversar com os pais e avaliar a criança. Não saber se a criança nasceu de parto normal, cesariana, se a criança nasceu a termo, ou se for prematura, enfim, se teve intercorrências durante a gestação. A gente precisa das informações como peso ao nascer, comprimento ao nascer, perímetro cefálico. A gente precisa das informações todas do desenvolvimento da criança desde os primeiros anos de vida, desenvolvimento escolar, cognitivo e questão de curva do crescimento. Precisa-se avaliar o estadio puberal da criança, porque a puberdade tem relação direta com o crescimento. Precisa-se também saber o percentil da estatura, da altura, o cálculo do alvo genético baseado na altura dos pais, para saber o potencial de crescimento dessa criança. Além disso, solicitar exames laboratoriais. Então, os exames necessários e obrigatórios para conseguir o acesso ao tratamento, obviamente a dosagem, né, do hormônio do crescimento, do IGF-1 e IGF-BP3, e também de hormônios da tireoide, por exemplo, porque a criança pode ter um hipotireoidismo e isso também afeta o crescimento. Além de marcadores também metabólicos, glicemia, função renal, hepatograma, lipidograma, são todas marcadores pertinentes. Um hemograma, saber se a criança não sofre de uma anemia, saber se a criança não tem nenhuma doença desabsortiva, uma doença celíaca, alguma intolerância alimentar, alguma parasitose que pode prejudicar o crescimento da criança. Então, descartado todas essas causas com exames laboratoriais, exames de sangue, que fazem parte do rol de exames obrigatórios. Além disso, precisamos pedir exames de idade óssea para avaliar a maturação esquelética e também precisamos de uma curva do GH após o estímulo, seja com insulina ou clonidina, que são os testes, as provas funcionais. Esse é um exame extremamente importante e obrigatório para darmos entrada com solicitação de tratamento com a somatropina pelo SUS, certo? E é um exame difícil de fazer, difícil de encontrar laboratórios que façam. Nos grandes centros, obviamente, isso é mais fácil. Nas cidades menores, cidades do interior, é um exame que realmente não se consegue fazer, porque é um exame que tem que ser monitorado por médico, um exame que tem que ser colhido o GH de 15 em 15 minutos após indução, por exemplo, com hipoglicemia com insulina, então em ambiente controlado. Além disso, é importante e é obrigatório também a realização de uma ressonância da hipófise, ressonância magnética de célula túrcica, para ver se a criança não tem nenhuma doença hipofisária, ok? Então, esses são os exames obrigatórios para que a gente componha o processo. Além disso, depois de feitos todos os exames, né, a anamnese, colhida a história, as informações todas de prontuário desde o nascimento da criança, com todos os exames realizados, os resultados, para a gente poder interpretar os resultados, e aí sim o médico elaborar um laudo. Nesse laudo vai constar todas essas informações da criança, saber também se a criança tem alguma doença prévia, uma comorbidade, se toma alguma medicação de uso contínuo. No laudo constando todas as informações que foram colhidas. Nesse laudo tem que constar também todo o alvo genético, estadio puberal, percentil de altura da criança, e ou a velocidade de crescimento, ou aquele gráfico, né, de crescimento. E juntamente com esse laudo médico tem que constar a LNE, que é o documento em que a gente solicita os medicamentos de alto custo, né, na farmácia, especificando a medicação, a dosagem específica para o tratamento para aquela criança, que é baseada no peso da criança. E a dosagem também
varia de acordo com o diagnóstico. Se é o hipopituitarismo, ou seja, a deficiência do hormônio do crescimento, a dosagem é diferente da baixa estatura idiopática, que é outro diagnóstico. Então, o cálculo da dose da somatropina também envolve o diagnóstico e tem que ser feito pelo médico, tem que ser preenchido a LME, baseado no peso, na altura da criança e todas as demais informações. Além disso, também vai a receita, a prescrição médica de controle especial em 2 vias, com o CID, com as informações do médico, CPF, registro médico e tudo mais. São vários documentos que precisam ser feitos. Documentação da criança, o que precisa? Logicamente, os documentos pessoais, informações pessoais, nome completo, CPF e, importantíssimo, o Cadastro Nacional do SUS. É como se fosse um CPF, mas é um número de registro para que a criança tenha acesso a qualquer tipo de tratamento do Sistema Único de Saúde. Isso é obrigatório também, tá? Os pais têm que providenciar isso. Além disso, um responsável que vai ficar, né, pelo tratamento em retirar a medicação mensalmente nas farmácias de alto custo. É sempre com as receitas atualizadas e a LMA atualizada também. Toda essa documentação pronta é, então, entregue aos pais, enviada, no meu caso, que eu atendo muito por telemedicina, enviamos por SEDEX, por correio, para o responsável, e aí sim, o responsável leva numa farmácia de alto custo, essa documentação vai ser analisada, isso depende muito de um estado para o outro, né? O tempo, né, de avaliação, tem estados que acontecem em 30 dias, tem estados que são 50 dias, tem estados que são mais rápidos na análise do processo, e obedecendo todos os critérios do checklist que exigem, estando tudo de acordo, o processo é deferido e então a criança passa a ter acesso ao tratamento até alta médica. Isso vai ser determinado pelo médico, a finalização do tratamento. Ou também o processo pode ser indeferido, negado, se não estiver atendendo às exigências do Ministério da Saúde. Então, pessoal, a dificuldade é grande para conseguir médicos que tenham a expertise e o know-how nesse tipo de tratamento, tá certo? Eu tenho recebido diversos pacientes, tenho tido a grata satisfação de estar com pacientes em vigência de tratamento com a somatropina em diversos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal, e que nós temos tido sucesso nos nossos pleitos e os pacientes estão em tratamento, estão correndo tudo muito bem, graças a Deus, e a confiança dos pais no meu trabalho. Eu tenho recebido muitos pacientes que já passaram por diversos médicos e que não conseguiram acesso ao tratamento, por falhas no processo todo ou porque realmente os médicos falaram sempre, mas não tem deficiência do hormônio do crescimento, não tem indicação. Porém, a criança que está abaixo da sua estatura, de fato, tem um crescimento comprometido. Pode ser um atraso constitucional do crescimento, ok, que no estirão, na fase do estirão da puberdade, pode alcançar aí a média estatural dentro do alvo genético, porém, a gente sabe que muitas e muitas crianças acabam ficando abaixo da média da estatura e chegam na vida adulta com baixa estatura, o que é extremamente frustrante para os pais e para o adulto, né, que acaba ficando numa estatura baixa. A gente sabe todos os estigmas que isso gera na vida da pessoa. Então é muito importante, o tratamento está disponível, é possível ser realizado. Caso vocês tenham interesse, entre em contato pelo WhatsApp. Temos de fato atendido pacientes de todo o Brasil e temos tido sucesso, graças ao trabalho sério que nós temos feito. Agradeço a confiança de todos os meus pacientes e para todos vocês que têm interesse em fazer uma investigação na estatura do seu filho, da sua filha, nos procure. Eu sempre falo, o quanto antes. Não deixa a criança já entrar na puberdade, porque daí quando chegam já com 17, 18 anos, já não tem mais o que fazer, certo? Aí já mesmo que esteja abaixo da estatura, mesmo ainda com idade óssea um pouquinho atrasada, a criança já está com o estadio puberal muito avançado, seja menino ou menina, isso, o tratamento já não surte efeito. Então a gente tem que aproveitar ali antes de entrar na puberdade, tá? Então a gente está falando de 8 a 10 anos de idade. É o momento ideal de iniciar o tratamento, é a janela de oportunidade, melhor momento de iniciar o tratamento, que a gente consegue obter os melhores resultados e colocar a criança dentro do alvo genético, até no limite superior do alvo genético. Essa é a expectativa. Pessoal, o vídeo ficou comprido, mas olha, são informações valiosíssimas. Então, eu lhes peço muito para que curtam o vídeo, ajudem a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, saúde para todas as idades, um grande abraço e até breve.